Vim atualizar vocês depois de muito tempo sobre o meu desenvolvimento mediúnico. Tem um bom tempo aí que eu sumi porque eu estava passando por um processo de aceitação e compreender tudo o que estava acontecendo. Resumindo, eu saí da casa onde eu estava porque descobri más condutas do dirigente de alguns médiuns lá da casa que fazia parte desse complô que ele faz lá dentro. E era coisas assim que, ao meu ver, cobrar era bem menos do que eles fazem lá dentro. É simplesmente, sei lá qual a palavra, para mim é ridículo e nojento. Eu já havia recebendo algumas mensagens, me veio uma vez uma mensagem bem assim: estão deturpando as mensagens, porque lá o dirigente da casa vivia falando que ele recebeu uma instrução de Cristo, que ele tinha que fazer, a instrução é que ele tinha que ter 2 esposas. Só que a questão é que ele é muito bom no que ele faz, não sei se, provavelmente tem uma parte espiritual que ajuda ele com isso, mas parte espiritual da não luz. Então por isso que ele é tão convincente e por isso que ele entra muito na nossa mente. Ele consegue fazer isso, ele faz a palavra é lavagem cerebral. E era engraçado que eu tinha uma opinião e quando eu chegava lá e escutava ele falar, eu mudava, mas daí depois eu voltava pra mim e falava: não, Letícia, isso não tá certo, isso não... Sabe, enfim. E com isso, o que eu quero alertar, na verdade, com esse vídeo eu quero mais alertar vocês que estão começando num desenvolvimento mediúnico e que chegou o seu momento, que a espiritualidade te acordou para isso, como foi o meu caso, que eu não contei aqui porque foi tudo muito assustador para mim, e eu só cheguei aqui contando que eu entrei para casa e queria ir contando para vocês a experiência de um ser que cresceu numa igreja católica, que do nada foi demonstrado em sonhos, em sonhos que eu tinha que procurar Umbanda pela questão que eu tava passando. Hoje, né, eu tô aprendendo, na verdade, nessa outra casa que eu estou indo buscar ajuda, porque me veio mensagens que eu precisava de ajuda para fazer o desligamento do que aquele ser, alma porca, fez comigo, que eu descobri depois lá nesse outro tratamento que eu tô fazendo nessa outra casa. Porque me veio mensagem que eu precisava ir, me veio a mensagem de que eu precisava fazer o desligamento porque ele tava tava querendo judiar, sabe? Aí eu fui atrás de ajuda numa casa que eu já conhecia, na época que era pra eu entrar, eu tinha conhecido 3, que é a que eu entrei, mais outras 2, escolhi errado. E isso foi um negócio que me doeu muito, por isso que eu me afastei, porque eu me culpava e tinha medo de tudo, eu pensava que todos os outros locais fariam a mesma coisa. E se olhar pra mim e falar: ele está julgando tudo, porque foi assustador para um ser que não conhece a religião, que tá entrando sem entender o que tá acontecendo, falar: você acordou lá em cima? Tá, acordei, mas aqui eu não me lembro. E eu só tô peitando isso. E acabei escolhendo errado pela não experiência que eu tenho. Mas graças a Deus, quem me acompanha me instruiu, me alertou, e eu consegui sair dessa aí. Fiquei assustada, fiquei com medo, depois veio raiva, depois veio nojo, sabe, dos seres ali, de eu ter confiado num ser porco desse jeito. Então, gente, né, é por ser mediúnico que você está preso. Você sempre tem que confiar no que há dentro de você, no que seus pais lhe ensinaram sobre a ética, sobre a caridade, sobre ajudar o próximo, sobre amar o próximo, que isso com certeza os pais de vocês ensinaram. Se não foi os pais, a sua avó, alguém lhe ensinou. E foi no que eu confiei muito quando ele falava certas coisas, que era amando de Deus, e eu olhava para ele e falava: Deus jamais faria isso. Jamais destruiria uma família, jamais colocaria... Sabe, eu questionava muito, até que eu saí de lá com uma médium que questione e não tem fé. Gente, eu tenho tanta fé que foi por isso que eu questionei tanto. Eu não sou muda, eu tenho opinião e eu vou atrás disso. Não é porque você está confuso sobre o seu desenvolvimento mediúnico que você tem que ficar cego. Não seja cego. Eu não fui cega, por mais eu não compreenda essa religião ainda, que eu estou em busca disso. Eu sei dos meus princípios, do pouco que eu compreendo sobre a católica, que eu ia, mas era como se não me preenchesse, sabe? Eu ia porque meus pais viviam lá dentro, né, ajudavam e tudo. E Jesus jamais vai fazer coisas que ele falava que lá era mando deles, enfim. Então, gente, sempre confie em vocês, não fiquem presos, não é porque você entrou para uma casa que você tem que ficar para sempre lá. Confie no instinto de vocês, confie nos mentores, porque eles te ajudam
Eu sei que nesse meu processo me ajudaram muito a acordar e conseguir desvincular e abrir minha mente, assim, sabe? E enfrentar mesmo, e falar, não, eu não concordo com isso e tchau e benção, sabe? Porque eu me doeu muito pela questão espiritual, mas logo me veio, isso não tá mais o lado espiritual do bem aí dentro. Não tem mais isso aí. Porque a partir do momento que a gente escolhe, é a questão do livre-arbítrio. Você tem a sua mediunidade, você quer ir pro bem ou pro mal. Eu poderia muito bem continuar lá dentro, só que trabalhando pra não luz, que é o que tem médios lá que sabem o que ele faz, porque fazem parte da tretinha porca deles. Eles escolheram, é uma escolha deles, a minha escolha não é essa. Eu estou fazendo tratamento nessa outra casa, tá sendo maravilhoso. Tô me sentindo muito bem. Falaram que por eu estar com uma mediunidade aberta e eu estava em aprendizado, ele me acorrentou lá, disse que eu estava acorrentado, eu estava servindo de escrava. Tanto é que teve médium que saiu de lá, ela já incorporava. Quem acompanha ela, né? Eu tô aprendendo, gente, não sei como explica certinho. As entidades, ela já incorporava, então ela tinha mais uma firmeza que eu não tinha, porque eu não tenho um ser que eu incorporo, firme, sabe? Eu tenho que controlar a minha mediunidade para eu conseguir que eles se aproximam. Ela já tinha, então, por mais que ela fazia parte lá também, ela teve uma proteção maior do que eu, porque como eu estava aberta, ele puxou os espíritos que eles queriam da não-luz e me acorrentou. Eu não entendo muito bem, mas é tipo isso, sabe? E todo aquele peso que eu estava sentindo, graças a Deus, está sendo liberado. Tem alguns trabalhos que diz que foi um trabalho de 7 semanas, 7 domingos, né, que eu tô indo lá fazer, e tá sendo maravilhoso. Tô sabendo de 7 meses que eu fiquei lá dentro da casa, nesse 1 mês eu aprendi muito mais, porque lá só ficava nessa viagem dele tentando enfiar na nossa mente o plano que ele quer fazer para a vida dele. Só que eu sei que o momento vai se tornar insustentável, porque as coisas que estavam acontecendo lá, dele buscar energia para alimentar esse outro lado ruim, ele já não estava mais conseguindo. E aí deu o que foi, o que aconteceu, e saiu alguns médios da casa, reduziu muito, só ficou o grupinho dele que já sabe do que fazem e acoitam. Então, eu sei que uma hora vai ficar insustentável, porque o mal nunca vence. O bem sempre vence. Então, escolham sempre o bem, gente. Sempre o bem. Por mais que aconteça as coisas aqui na Terra, que a gente queira escorregar para o outro lado, porque parece mais fácil, mas não façam isso, porque depois é aquela frase, Deus tarda, mas não falha. Então, depois vai vir para nós, vai vir a cobrança. Então, saí de lá, fiquei com resquícios, sofri bastante. Hoje eu compreendo porque eu estava tendo tantos atrapalhos no meu trabalho, porque não tinha como fluir você indo pro outro lado, né? E tá tudo mais leve, graças a Deus. Os espíritos falou muito por mim. Ele falou, você tem que trabalhar, você precisa de uma casa para ter proteção, né? E por esse meu medo que eu coloquei dentro de mim, porque eu confiei num dirigente que não fazia coisas boas, eu fiquei muito assustada, desconfiando de tudo. Eu ia no terreiro e já ficava, será que ele tá incorporado mesmo? Será que ali tá certo isso? Será que pode isso? Isso não tá certo não, sabe? Quando você começa a entrar num questionamento infinito e não confiar mais em ninguém e ficar com medo de tudo, mas é só o tempo que vai acalentando a gente. As respostas nessa casa que eu fui tendo, já era uma casa que eu tinha conhecido na época que eu tava meia atordoada com a questão mediúnica batendo na porta. Foi uma das 3 casas que eu conheci, mas eu acabei escolhendo pela não experiência, escolhendo um local que não era bom. Hoje eu entendo o porquê, porque eu vivia assim numa questão católica, você sentava lá, escutava o padre falar e ia embora, e lá era assim, você sentava lá, vinha entidades, falava umas coisas, ia tomar passe e ia embora. Eu achava tranquilo, não era aquele negócio de girar, de gargalhada, de fumo, de bebida. Aquilo me assustava para uma pessoa que estava começando na religião. Quando eu via aquilo me assustava muito, mas no meu sonho me veio que era Umbanda. E lá nesse local que eu entrei, disse que era Umbanda, era uma casa espiritualista com roupagem de Umbanda, nananá, e daí eu, ai, nossa, aqui tá bom, aqui eu fico sentada, calma, só dou o passo e vai embora, sabe? E no final, uma entidade falou, você sabe por que você escolheu lá, minha filha? E eu chorando, porque eu tava muito triste, né? Eu falei, não. Ele falou, porque você viu por fora, você viu lá tudo arrumadinho, mas o que vale, ele pegou o dedo e colocou aqui no meu peito, aqui, é o que tem dentro, isso que é o que vale. Nossa, aquilo me doeu profundamente, porque eu, com a minha não experiência,
eu não vi realmente o por dentro do que estava acontecendo, o bem. Eu não conseguia utilizar a minha mediunidade para sentir as energias, que é o que eu estou aprendendo ainda, que eu ainda estou aprendendo. Então, os espíritos me foram, sabe, falando um monte de coisinhas que foi me voltando a ter uma confiança de novo. E isso tá me deixando mais calmo, mais feliz, porque os sintomas da questão mediúnica voltam a bater na porta, porque eu não estou trabalhando. E me causa muitas coisas, inclusive que eu estava ainda com essa corrente acorrentada, né? Então estava me fazendo, era muito difícil controlar a minha mente, eu tenho muita dificuldade de controlar a minha mente. Ela começa a ficar falando um monte de coisa na minha cabeça. Então tá mais tranquilo, graças a Deus. Estou nessa minha caminhada, tô feliz, fiquei muito triste, mas aqui agora eu estou feliz. E com, assim, sentindo dentro de mim, alertar vocês, que se vocês verem alguma coisa que vocês acham que não tá certo, questionem, perguntem, vão atrás. E se realmente isso for uma conduta que estão fazendo por querer, que é uma coisa que você não acha legal, não saiam, buscam uma casa que realmente te acolha, que realmente faça o bem com a caridade, sem querer usar a energia do próximo para sua benfeitoria, que era o que ele estava fazendo ali, também para sustentar o lado mal que ele estava querendo do lado dele, né? E isso desgasta demais. E uma coisa que quando eu fui nessa nova casa, que eu estou em tratamento, o pai de santo, quando eu conversei assim com ele, ele pegou e falou bem assim pra mim, que me sentaram pra falar com ele, né? Era pra falar sobre um trabalho, né, que pediram pra eu fazer com o Exu, que era o final, assim, pra tirar todo o que me explicaram, que agora a energia que ainda resta em mim é só o Exu que pode tirar. E aí eu fui falar pra ele como que seria, né? E aí ele, assim, aí eu não sei por que entrou no assunto de eu entrar pra casa, sendo que já estavam falando, só que eu desvio, eu corro, né? Eu corro, meu Deus do céu, como eu corro disso, por quê, meu Deus? E ele falou um negócio que me marcou muito, ele falou que o jeito que os filhos estão diz muito sobre o pai de santo. Isso me refletiu de uma forma tão grande, porque lá na casa em que eu estava, ninguém conseguia trabalho, era todo mundo desempregado, ficava tentando fazer bico, não conseguia ter bico, ficavam pedindo, tipo, cesta básica, os médiuns todos assim. A maioria, sabe? E eu tava entrando nesse buraco, eu que faço trabalho, eu tenho uma empresa, e ela tava descendo, ela sempre esteve subindo, e do nada ela começou a decair, e eu comecei a achar isso muito estranho. Então eu estava entrando na frequência da corrente. E quando o pai de santo falou que como os filhos estão diz muito sobre o pai de santo, ou como está o pai de santo diz muito sobre os filhos, para mim aquilo foi nítido, porque ali eu conversando com os filhos lá dessa casa que eu estou em tratamento, você conversa com trabalha há muito tempo, um é advogado, o outro é concursado, o outro é isso, outro é aquilo, e quem não tem um emprego é porque está estudando para buscar algo, é todo mundo assim ali, e aquilo me assustou muito, meu Deus, que diferente, cada um buscando, e lá não tinha ninguém buscando, só esperava bater na porta, e quando buscava nada dava certo. Então, que isso, eu olhei para mim com mais amor, porque teve um dia que o Preto Velho, eu comecei a chorar, e o Preto Velho, por que você está chorando, minha filha? Aí eu chorando, eu falei, eu escolhi errado. Aí ele falou, escolheu. E daí? E aí, na mesma hora eu assustei, eu olhei pra ele assim, e eu me questionei, é verdade, Letícia. E daí, já foi. E ele até falou, você fez isso porque você não tem experiência. Você, em questão mediúnica, você é um bebê. Tem uma mediunidade aflorada, ostensiva, como ele fala, mas que eu preciso aprender. E ele falou, e é normal a gente errar. E graças a Deus, você acordou e você saiu. Isso que importa. Agora pra frente. E aquilo assim me fez tão bem, e é o que eu tô fazendo. Tô indo pra frente, seguindo a intuição,
que eu sempre tive, muito forte. Tô seguindo o que eles pediram para fazer, o Evangelho do Lar, porque estavam explicando que como minha mediunidade está muito aberta, ele falou para mim, você é um mel. Ele falou, não, na verdade você é um favo de mel, que atrai muitas abelhas e vespas também. Então me ensinaram a fazer o Evangelho do Lar com meu esposo, a gente está fazendo para que afaste os maus espíritos, né, da casa, da onde eu ando, para fortalecer. Estão me ensinando um monte de coisas lá. E é isso, já aconteceu muitas coisas quando meu esposo, ele acendeu a vela de anjo da guarda, eu senti a presença dele, foi incrível. E eu pretendo vir contar essas outras experiências que eu ando tendo pra vocês. E eu vou contar também, eu penso, né, eu quero talvez contar a experiência desse tratamento que eu tô tendo lá, sobre cada dia lá que foi tirado uns seres. Eu quero contar pra vocês a experiência também disso, que foi um tanto assustador. E por eu não sei, por estar me acompanhando pela outra casa, má influência de lá, sabe? Cara, é muita loucura que aconteceu nesses últimos tempos. E faz parte de um processo mediúnico de um ser que não compreende a religião, não sabia sobre a religião, corria da religião por medo dos avós, de toda uma família falar que é coisa quem é macumbeiro, que macumbeiro é voltado pro lado ruim, né, que eu aprendi, e agora eu tô enfrentando e reconhecendo que é a minha família a Umbanda e aprendendo a entender, a aceitar e a amá-la. Na verdade, só deixar fluir o amor que eu tenho já por ela, né? Porque se eu vim para fazer algo aqui, é algo que eu já tenho dentro, que eu já conversei lá atrás, né? Então é isso, gente. Uma forma de encorajar vocês a entender que a gente vai passar por provações. A questão, não é errado a gente tropicar, mas a gente tropicar na mesma pedra. Sim, isso sim é errado. E eu não vou mais tropicar naquela pedra lá, jamais. Então eu vou pra frente. Possa surgir outra pedra que eu tropique, mas com questões diferentes. E depois eu não tropico mais nela. E é assim. Então, vida que segue. A gente continua a nossa jornada, porque nós médiuns, né? A gente não pode parar, a gente precisa continuar nesse meio pra liberar toda essa energia que nos é mandada pra ajudar o próximo. Que, menino do céu, eu sinto dores de cabeça, dores no corpo. É muita coisa que acontece. Vocês médios sabem sobre isso. E a gente precisa trabalhar para liberar isso, aproximar os seres que lá em cima acordaram com a gente, pra gente trabalhar junto, para que eles possam se aproximar, ter um caminho limpo para chegar até nós, porque o meu caminho, meu filho, tava todo errado, todo feio, todo sujo, porque eu não compreendia. Na verdade, quando se abre, ele já fica todo tantã, né? Então a gente precisa de ajuda para fazer ele ficar limpo, pra gente compreender tudo. Então eu ainda piorei mais. Ai, mas tô arrumando isso. Então é isso, gente, que isso fica de alerta para vocês. Jamais sejam cegos, jamais. E se um dia você não é cego e quiserem tapar seus olhos, jamais deixe que isso aconteça. Não sejam cegos para a espiritualidade, porque é muito perigoso. Não é porque a gente não vê a olho nu aqui, é que os espíritos não existam, que as más influências não existam. Elas estão aí a todo momento. Então, abram olhos de vocês, jamais feche, por mais que às vezes a gente se sinta fraco, meio desestimulado, jamais. Peça ajuda de quem lhe acompanha, porque ela vem, ela ajuda em forma de intuição, em sonho, em qualquer coisa, que foi o que veio me vindo e eu escutei, porque lá para os outros médiuns veio, mas eles não querem ouvir. Eu ouvi, e a partir do momento que eu entendi, eu vazei na mesma hora. Na mesma hora eu saí, sem sombra de dúvidas nenhuma. Então é isso. Tchau, beijo, fui!